ela mascara muitas coisas, né? Ah, você já viu os deputados falando lá na Vossa Excelência, dá com vontade de xingar o cara, mas ele chama Vossa Excelência. Esse Vossa Excelência, os olhos dele estão dizendo outra coisa, né? Porque a formalidade ela mascara verdadeiramente as intenções, né? Por isso que os estelionatários, esses homens que roubam, sempre estão muito bem vestidos, boa aparência, porque tudo isso, de alguma forma, tira a suspeita. E é verdade, nossa sociedade é uma sociedade hipócrita. Você vai no banco, se eu for no banco com uma roupa mais simples, poxa, você é tratado de qualquer... Tu vai mais vestido, paletó e gravata e tal. Ah, não, já vai falar com o gerente, entende? Porque a nossa sociedade é assim. Então, a formalidade, às vezes, ela cria uma barreira de aproximação entre as pessoas, porque não há uma verdadeira amizade. O grupo de vida, ele promove isso, porque como é uma reunião com um grupo menor, a gente está ali à vontade, está conversando sobre coisas de Deus, está dando um testemunho, está falando como foi a semana. É muito legal, porque você fala como foi a sua semana, você fala o que aconteceu, às vezes, um desafio que você está enfrentando sozinho, aqueles irmãos ali vão... Nós vencemos um desafio aqui de uma moça que teve um AVC, né, que é prima da Lívia, desculpe, Lívia, mas vocês já sabem, só para os mais novos saberem, eu já esqueci meu nome, então a única coisa que eu peço é para não esquecer o nome da minha mulher e nem trocar por nome de outra, isso pode dar problema, mas a verdade é que ela teve um AVC violento, e na hora que ela teve o AVC, nós fomos comunicados. E nós estávamos reunidos com um grupo lá. E nós levantamos um clamor no grupo. Por acaso eu estava no grupo que ela fazia parte. Ou faz, eu não sei bem. Mas fazia parte. E ali nós começamos a orar. E dali Deus já começou a entrar com providência. E o primeiro milagre foi que ela foi atendida em hospital público de uma maneira muito, muito especial. Nós estávamos orando lá para Deus levar, conduzir, tá. Olha, não deu outra. Ela foi bem atendida e por causa desse bom atendimento que ela teve de início, a situação dela não se converteu num óbito. Então, foi um milagre, porque o grupo de vida estava orando em casa. Gente, é muito bom você se sentir parte do corpo. A igreja, ela tem crescido e ela vai crescer mais ainda, e você precisa estar ligado, porque você imagina um pastor para cuidar de tantas ovelhas. Alguns anos atrás eu pastoreei a igreja na Ilha do Governador, e quando chegou a 200 membros, eu comecei a ficar maluco, porque eu não dava conta, eu não tinha esse método de crescimento dos grupos de vida, e eu não conseguia dar conta. Isso é se você realmente exerce o ministério como tem que ser exercido, cuidando das ovelhas, preocupados, atendendo o gabinete, visitando, essas coisas todas que o pastor faz. Então, cada líder de grupo de vida tem reunião comigo semanalmente. E semanalmente a gente tem um relatório, tem uma conversa, a gente dá diretrizes, ouve as dificuldades dos líderes e tudo muito bem organizado. Inclusive, a partir do mês de março, eu vou estar anunciando isso domingo também, nós vamos abrir o curso para a liderança de grupos de vida. Você vai fazer o curso básico para você entender o que é um grupo de vida. Grupo de vida nada mais é que uma célula, ok? E aí você vai entender a dinâmica disso. Não é que você vai ser líder. Para ser líder você tem que estar num grupo e sendo treinado por um líder. Você vai aprender a filosofia do que é o grupo de vida, a célula ali funcionando. E para ser um líder, você tem que ter esse curso e precisará ser instruído pelo líder
no grupo que você frequenta e treinado para isso. Então, você vai perceber que Deus está chamando toda a igreja. Por isso que eu estou dizendo aqui, Deus tem um ministério, não é uma linguagem fiada, muitas vezes que os evangelhos, Deus tem um plano para você, fala isso quase que vazio. Aqui é verdade, Deus tem um plano para você, para te usar, para usar você como instrumento poderoso dele para outras vidas. E um dos caminhos é esse, é liderar um grupo de vida. Eu recebi um WhatsApp de uma irmã aqui da igreja, ela disse assim: pastor, será que um dia eu posso ser líder de grupo de vida? E eu respondi assim: tudo é possível ao que crer. Porque ela tem que crer, depende dela, mais dela do que de Deus. Deus quer e eu quero também. Agora, isso não é por carteirada, por pistolão, isso é algo que você tem que cultivar na sua vida, amém? Muito bem, vamos orar. Pai, eu preciso da tua ajuda, Senhor, porque sem ti eu nada posso fazer, mas contigo tudo é mais fácil, tudo se realiza, tudo acontece. Tu és maravilhoso, me ajuda, Espírito Santo, ajuda os meus irmãos também, que nós possamos nesta noite avançar um pouquinho mais para a glória do teu santo nome. A primeira coisa que eu quero falar aqui esta noite a você é que a fé é um acontecimento pessoal. Eu não posso ter fé por você e você não pode ter fé por mim. É algo pessoal, personalíssimo. E esse é um problema, porque numa mesma reunião que eu estou pregando, há pessoas que recebem a palavra e essa palavra se transforma em fé, e há pessoas que a palavra entra por aqui, sai por ali e não acontece nada. E aí alguém diz assim: por que Deus sempre responde à oração daquele irmão, ou de fulano, ou de ciclano? Não é que Deus sempre responda, é porque Deus tem um princípio. E o princípio de Deus é este: sem fé é impossível me agradar. Você quer me agradar? Você quer uma resposta minha? Você quer um carinho meu? Tenha fé. Então, por isso a minha insistência nesse tema, porque a válvula de saída para a minha vida e para a sua vida é justamente usar a fé. O mundo não tem isso. O mundo se cerca de todas as seguranças, faz seguro de vida, tem bons hospitais, faz isso, faz aquilo. Isso quem tem dinheiro. O pobre, então, está lascado com esse governo aí que não investe na saúde, a segurança do nosso país é um horror e tudo mais. Todos nós, então, tem que andar com fé, gente. Você tem que andar com fé, porque nós estamos largados. Então, para sair à rua, para ir a uma praia, para ir a um cinema, para ir à escola, para ir ao trabalho, para fazer qualquer coisa, você tem que usar a fé hoje em dia. Porque a coisa está complicada. Então, eu preciso que você seja desintoxicado de uma série de coisas, para que quando você ouvir uma palavra, ela entre dentro de você e ela se transforme em fé, né? Então, hoje eu vou falar das crenças que anulam, porque tem crenças que cooperam com a palavra de Deus, e tem crenças que anulam a palavra de Deus. As que cooperam, amém, né? Eu quero falar das que anulam, porque são essas que quando você ouve a palavra entra, daqui a pouco aquela sequência de raciocínios, de pensamentos, de possibilidades, de experiências ruins que você teve, começa a esvaziar, e você chega ali e pergunta assim: o que é que o pastor pregou hoje? Não sei, eu já fiz esse teste várias vezes, e é frustrante para o pastor chegar depois do culto. De vez em, agora eu não estou tendo mais esses ataques batistas não, mas de vez em quando dá um ataque batista, eu ir para a porta ali cumprimentar, que eu acho uma coisa legal, bonita, mas nem sempre dá, porque quando eu saio, algum irmão já me trava ali, aí eu vou ter que fazer como fazer antes. Olha, por favor, alguém quiser falar comigo, fala lá na saída, na hora que eu me cumprimentar e tal. Aí, mas segurar na mão da pessoa, dizer assim: posso te fazer uma pergunta? Pode. O que eu preguei ainda agora? Peraí.
espera aí. Pastor, esqueci. Eu ir para casa, ficar frustrado, dizer, meu Deus, eu sou uma droga como pregador, não consigo alcançar as pessoas, porque as pessoas... Eu pensava isso, e isso me feriu muitos anos. Estou falando de coração aberto para vocês, porque não há coisa pior para um pastor, para um professor, para alguém que ensine alguma coisa, perceber que as pessoas não estão aprendendo. É frustrante. Então, por isso eu me dediquei tanto a buscar esse entendimento da psique humana, no sentido bíblico. Como é que isso acontece? Então, primeira coisa que você tem que saber, a Bíblia diz assim: a fé que tenha para ti mesmo. Eu não posso ter fé por você. Eu posso te ensinar sobre fé, eu posso falar sobre fé, eu posso exercitar a minha fé, mas eu não posso ter fé por você. A sua mulher, o seu marido, o seu filho que você ama muito, você não pode ter fé por ele. Por isso que as pessoas são diferentes. Então, nosso mundo interior é muito complexo. E quando a palavra entra, ela vai, digamos assim, passando por um processo. Eu imagino assim, imagine uma esteira onde você está entrando a palavra e dos dois lados tem uma série de coisas que fazem essa palavra ficar mais forte ou atacam essa palavra. Vai passando. Imagine uma fábrica de produção onde vai passando a esteira e vai sendo colocado. Lembra aqueles robôs colocando, não sei o quê? É mais ou menos o que acontece no nosso cérebro. Você escuta a palavra e aí a palavra entra. A palavra entra e lá ela vai encontrando apoio em sistemas que você tem já constituído, de coisas que você ouviu, de coisas... Mas também você começa a criar algumas barreiras. E o problema está aí. Esse mundo complexo existe. O que eu vou falar hoje é muito interessante. Várias emoções ou sentimentos em nossa vida que sabotam a nossa fé. Cansei de falar eu posso falar porque ele já falou isso publicamente. Pastor Israel foi meu líder de juventude quando eu tive a minha primeira igreja na Ilha do Governador. Ele era um líder dinâmico, um rapaz de Deus, como é hoje também um homem de Deus, mas naquela época menos experiente. E ele começou a namorar uma moça. E eu percebia que aquela moça ia destruir a vida ministerial dele, a vida dele, porque ela era totalmente inconversa. Ela era evangélica, mas ela era inconversa. Ela frequentava a igreja, mas ela não tinha submetido a sua vida a Cristo. Muita gente fica espantado quando fala, mas é muito comum nas igrejas. Ah, pastor, estou namorando um rapaz da igreja. Bom, já é um bom sinal. Mas a minha pergunta é, ele é crente de verdade? Ele é convertido? Você já viu ele orando? Ele ora junto com você? Aí quando você começa a apertar, aí você começa, não sei o que, mas é um sem vergonha que fez da igreja um harém para ficar paquerando mulher, garota e destruindo emocionalmente pessoas. Muito bem, e aí eu comecei a falar com ele e tal, e cheguei ao ponto de provar que aquela moça realmente não tinha condições. Mas aí ele disse, eu vou casar com ela assim mesmo, porque eu a amo. Aí eu disse, tá bom, eu não faço o teu casamento. Vou pedir um outro pastor que faz. Você é membro da igreja, legalmente você tem direito de se casar com quem você quiser, mas eu não vou ser conivente com algo que eu sei que não vai dar certo.
mas que você não percebe, porque você está envolvido por emoções e sentimentos que estão sabotando a palavra de Deus no seu coração, mesmo diante da realidade que eu lhe mostrei. E aí ele casou. O que aconteceu? A vida dele se transformou, não digo no inferno, mas uma coisa horrorosa. E anos mais tarde, estou eu lá no tribunal com ele, né, como advogado. Nem foi como advogado, fui como testemunha, porque ele sofreu tanto com a pessoa com quem ele casou, que ele não imaginou que passaria o que passou. E ele chorou muito. E disse: se eu tivesse ouvido a sua palavra, eu não teria chegado a isso. Graças a Deus, ele reconstituiu a vida dele. Deus preparou ele uma mulher. Quando ele me apresentou a Rose, é que eu vi o Espírito, eu disse: esta sim, esta vai dar certo, esta tem Jesus no coração, esta tem a vida de Deus dentro dela. As nossas emoções, elas sabotam a fé. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Nós temos carências, nós temos necessidades, nós sentimos a necessidade de companhia. Dificilmente alguém gosta de ser só. Eu não quero aqui dizer que você vai ser um gelo, um robô, nada disso. Eu estou dizendo para você que quando os sentimentos entram, eles têm uma tendência de anular a palavra de Deus. E a pessoa, eu me lembro de uma senhora que atendi há muitos anos atrás no gabinete, e ela disse assim, ela estava tendo um caso com uma pessoa e ela era casada. E eu falei: olha, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler a palavra de Deus? Aí li a Bíblia para ela e falei para ela: irmã, isso está errado, porque a irmã está violando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que isso é adultério, você não pode fazer isso, você tem que sair dessa situação, porque Deus não está nisso aí. Pastor, eu não acredito que Deus não esteja. O amor que eu estou sentindo, carne nova, né? Tem criança aí? Acho que a mais tem. Quem é a criança? Arthur está aí? Então não posso falar. Arthur, tá ligadinho? Tá. E ela ficou zangada comigo, porque eu disse para ela que ela estava sendo enganada pelos sentimentos dela. Deu em nada. Acabou destruindo o casamento dela, destruindo a vida dela. A pessoa foi embora e aquele rastro de dor, de problemas que a gente já sabe. Por isso, eu estou tocando nesse assunto, porque dentro do nosso sistema de crenças que nós temos dentro de nós, nós acreditamos que o nosso amor é capaz de vencer qualquer coisa. E eu vou dizer para você, o amor humano é limitado. Você hoje está amando muito uma pessoa, amanhã tu é capaz de estar com raiva dela. Porque nós temos defeito de fabricação, o nosso amor não é perfeito. O único amor perfeito é o amor de Deus. Então, o amor ele tende a criar, muitas vezes, aquela situação do pai que não vê que o filho está vivendo no erro e não tem coragem de discipliná-lo. Muitas vezes não faz isto por quê? Por causa do amor. Ele: não, meu filho nunca vai fazer. Olha só o sistema de crença. Ele diz assim: não, eu amo meu filho sabe que eu amo, ele nunca vai fazer um negócio desse comigo.
Ele confia no amor dele, confia que o filho responde esse amor, e na verdade esse sistema de crença está errado. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, porque nós somos falhos, irmãos. O nosso limite de confiança existe. Nós temos que confiar em Deus. Mas para confiar em Deus eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Não há quem confie na palavra de Deus desobedecendo a palavra de Deus. Eu confio em Deus, mas desobedeço a sua palavra. Essas coisas não casam, não fecham. Então, o nosso sistema de crença que envolve sentimentos, quantas pessoas que ficam odiando ou ficam amarguradas durante anos por uma traição que sofreu, por uma situação que foi vitimada, realmente injustiçada. O sentimento de injustiça ele é muito ruim dentro de nós. E muitas vezes esse sentimento anula a palavra de Deus. O cara ouve uma palavra sobre perdoar o próximo, tudo bem. Mas isso aí não perdoa. Isso aí. Porque o seu sistema de crença diz que se você perdoar, você é bobo. Se você perdoar, você é fraco. Irmãos, quem perdoa é muito forte. A Bíblia ensina justamente ao contrário. Porque só os fortes têm coragem de perdoar. Os fracos não. Os fracos são escravos das suas fraquezas, dos seus ressentimentos, são escravos das suas coisas ruins que tem lá dentro. Mas quando uma pessoa perdoa, ela é liberta, ela é livre. Você está entendendo como é que o sistema de crenças anula a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quando você perdoa uma pessoa, por exemplo, você se libera daquela pessoa. Há uma passagem na Bíblia que Jesus fala sobre a questão do perdão, dizendo que um rei, uma pessoa devia muito a um rei, e o rei mandou prender essa pessoa. Prender, você não vai sair daqui enquanto você não pagar um último centavo que você me deu. Aí ele pediu clemência, ele pediu misericórdia. O rei, conduído, perdoou. Está bom, você está perdoado da sua dívida, pode ir embora. Ele saiu dali, foi e encontrou um conservo dele, que devia a ele uma quantia infinitamente menor do que ele devia ao rei. E aí ele chamou lá o soldado, ele está me devendo, e mandou prender. Aí chegou aos ouvidos do rei que aquele cara que ele tinha perdoado a quantia imensa tinha mandado prender alguém que devia a ele uma quantia bem menor. Aí o rei chama ele de volta na presença e disse: eu te perdoei uma quantia fabulosa e você não teve coragem de perdoar. Está anulado o perdão, tu vai para a cadeia também. E aí a Bíblia diz que ele foi entregue na mão dos verdugos. Os verdugos são aquelas pessoas contratadas na prisão. É o carrasco, é aquele que faz tudo aquele trabalho sujo. Qual o trabalho sujo? De bater, de esfolar. Esses são os verdugos. E quem está contando essa parábola é Jesus. É uma parábola, uma história figurada. Então, o rei é ele que perdoa. Muitas vezes nós somos esse devedor. E às vezes tem gente que está nos devendo porque fez algum mal contra a gente, e aí a gente não está falando de dinheiro, está falando de coisas que nós sofremos, e nós não temos coragem. Jesus perdoou todos os nossos pecados. Quem está em Cristo, Ele te perdoa tudo. Aí você não tem coragem de perdoar o outro que pecou contra você. A Bíblia diz que você fica na mão dos verdugos. O que é isso? Porque quem não perdoa, carrega o seu atormentador dentro de si. Porque todo dia fica lembrando: fulano me fez isso. Olha para lá, fulano fez isso. Gente, quando você perdoa de verdade, você nem lembra o que a pessoa fez. Deus me deu essa graça.
Eu atendia muito gabinete pastoral no início do ministério. E o gabinete pastoral é como confessionário na Igreja Católica. Na Igreja Católica, o padre ouve, diz, ó, reza tantas Ave Maria, não sei o que e tal. No gabinete pastoral você ouve e você dá um conselho bíblico à pessoa e ora com a pessoa. Mas tudo que entra na cabeça, e aquilo ficava, meu Deus, como esse povo é pecador. Jesus, como é que as pessoas são ruins? Hoje eu tenho convicção, o ser humano não presta mesmo, não. Somos salvos pela graça mesmo de Deus. É a graça mesmo. E aí, aquilo começou a me trazer dor na alma, tristeza, preocupação. Eu tinha um pastor antigo que atendia muito gabinete pastoral, que ele já até partiu já. E eu disse assim, como é que o pastor consegue atender tanta gente e ainda ficar bem com a vida? Porque eu ficava pensando, Deus, quanto pecado, quanto erro, quanta mentira, quanta violência, quanta... Ele disse assim, eu um dia pedi a Deus que me desse a capacidade de esquecer aquilo que eu escutava no gabinete. E é um fato, a pessoa fala comigo, eu oro com ela, aconselho, depois eu encontro com a pessoa e a pessoa fica, pastor, aquilo, eu fico vendido, porque eu já não me lembro de mais nada. Eu acho que foi daí que veio esse negócio do esquecimento, porque eu fiz essa oração. Eu pedi a Deus que não permitisse eu carregar esse fardo das confissões, que eu as entregasse realmente a Deus e que eu não tivesse mais que ficar olhando para o irmão e lembrando o que ele me falou. E aí eu senti o alívio. É mais ou menos isso que acontece quando você perdoa alguém. Aquilo que te atormenta vai embora. Aquilo que te atormenta vai embora. Existem várias emoções ou sentimentos em nossa vida que sabotam a nossa fé, reduzem o nosso ânimo, nos impedem de crer, porque você está tão ferido que você não consegue crer. Mas aconteceu isso comigo e você não consegue crer. Tudo isso nos leva a adotar na nossa psique crenças erradas, e uma conjugação de crenças erradas que faz com que isso anule a palavra de Deus. E nós temos que identificar isto e começar a eliminar, se é que você quer viver uma vida de fé. Amém, irmãos? Então, hoje eu queria aproveitar esses minutos, falar de uma coisa muito interessante, que você precisa lidar com isso. Tem pessoas que têm um passado não superado. O que é um passado não superado? Ela não fechou a história. Ela não conseguiu fechar. Aquilo ainda está em aberto na sua mente. E muitas pessoas não entendem que o passado, bom ou ruim, que você está lembrando, pode ser um problema para o seu futuro. Você não consegue enxergar o futuro se o passado estiver aberto no seu coração. Você não consegue projetar a felicidade, você não consegue projetar a vitória, você não consegue projetar a alegria se o passado está lá dentro do seu coração. E existe um teste muito interessante, muito prático, para identificar esta crença errada que rouba a fé do teu futuro. É muito simples. É uma pergunta. Você tem que perguntar para você mesmo, de forma honesta. Você perguntar para você mesmo: passo a maior parte do tempo pensando nas conquistas que vou alcançar, ou passo a maior parte do tempo pensando em alguma coisa que aconteceu no passado? A resposta que você der vai mostrar se o teu passado está te atrapalhando ou não. Porque quando o passado está presente, você não consegue projetar o futuro. Você está voltando lá todo dia.
fulano fez isso, aconteceu aquilo. Às vezes o passado bom, porque a pessoa fica achando que nunca mais vai conseguir ter aquela vida boa que já teve. Eu não estou falando no passado só das coisas ruins, eu estou falando no passado, às vezes, coisas boas. Eu contei aqui um dia desse, eu conheci um empresário que você vai conversar com ele até o dia de hoje. Ele teve confecção, teve loja, e faliu, perdeu tudo. E hoje ele vende água no shopping, de garrafão, entrega. E todas as vezes que ele vai falar com alguém, não, porque eu já tive isso, já tive aquilo, já teve carro, já teve casa, já teve loja, teve tudo, é verdade. E ele ficou preso lá, e ele não consegue projetar o seu futuro para sair dessa situação. Ele ficou preso, amarrado, lá no passado, com uma coisa boa. Mas só que você não consegue fazer aquilo acontecer voltando lá. Você pode fazer até outra coisa melhor acontecer, porque você não pode repetir o passado, irmãos, seja ele bom ou ruim. Então, uma coisa libertadora é você entender que se tem alguma coisa do passado em aberto na sua mente, ela vai, nesse processo que eu falei da fé, a palavra vai entrar, e aí a pessoa vai dizer assim, comigo não deu certo, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo. É igual aquela história daquelas situações mal resolvidas de namoro que a gente tem na juventude, na adolescência, né? Aqueles casos mal resolvidos. Aí a pessoa, né, está acompanhando a regra do jogo. Quem acompanha aqui a regra do jogo? Vou dar um exemplo. Tem a Toia. A Toia, ela namora o... Quem? Juliano. Se eu não guardo o nome de membro da igreja, vou guardar de personagem da igreja. Não vou, né? Então, ok. Ela namora. São namorados desde criancinha e tal. Né? Aí deu tudo errado, ela casou com um cara, vergonha. Aí ele ia viajar com a outra namorada que ele arranjou e tal. Quando ele chegou no aeroporto, ele desistiu. Ele fez certo. Porque se ele não resolver aquilo ali, primeira crise que ele tiver no casamento, faz como muitas pessoas, puxa, se eu tivesse casado com fulano, teria tido problemas. Porque todos os casamentos têm problema. Só que se você tivesse encerrado esse passado, ele não vinha te visitar agora para perturbar. Então, eu estou dando um exemplo para você sobre isso. Você tem que buscar encerrar o passado, encarando como uma parte da sua história. Eu descobri isso conversando com um pastor. Às vezes algumas coisas me vinham à minha mente do passado, coisas que eu fiz, que não fui reconhecido, coisas que eu trabalhei muito e não tiveram os resultados que eu talvez imaginasse ou quisesse. Aí um dia um pastor virou para mim e disse assim, Carlos, isso é história. Escreva novos capítulos. E aquilo caiu como uma luva. Eu entendi uma coisa. Quando a Bíblia diz assim, basta cada dia o seu próprio mal, ela está dizendo assim, viva o dia de hoje, escreva a história de hoje, projete o futuro, trabalhe hoje. De vez em quando, você faz como o carro. Você tem o para-brisa todo, é o futuro. Pensa bastante no futuro, deseje o futuro, ore pelo futuro, trabalhe o presente para conquistar o futuro. De vez em quando, para você não cair em algumas ciladas, em alguns erros que você cometeu no passado, você dá uma olhada no retrovisor para ver, não, isso aqui eu não vou por aqui não, porque eu já arrebentei a cara por aqui, eu vou fazer diferente. De vez em quando é importante também. Mas ouça, você tem que pensar os novos dias que virão, os dias da história que você vai escrever da sua vida, o que você pode fazer. Eu disse aqui no primeiro dia do nosso encontro, que, poxa, quando eu li que o Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos, e a Rede Globo, contra ou a favor, né, que a gente sabe que ela é tendenciosa, essas coisas todas, mas é uma potência mundial.
Ela está entre as quatro maiores emissoras de televisão do mundo. Não é do Brasil, não, do mundo. Você sabe que é uma CNN? Você sabe que é uma televisão inglesa, francesa? Ela disputa com essa turma toda. E sempre está entre. Aí você diz assim, por quê? Porque um homem com 60 anos olhou para frente e viu o futuro e disse, eu posso, eu vou conseguir. Imagine você que tem Jesus na sua vida, que tem a garantia da palavra de Deus. Então, eu quero despertar você, dizer para você que você tem se livrar de algumas emoções do passado que estão vivas dentro de você e que estão brincando com as suas emoções. Como é que o ator faz para chorar na cena? Ele lembra de alguma coisa que aconteceu. Muitas vezes o passado está brincando com as suas emoções. Ele vem e faz você chorar, e faz você ficar desanimado, e faz você ficar com raiva. É impossível ter fé para o futuro em termos de grandes conquistas olhando para trás. É impossível. Então, como é que eu faço para me livrar, pastor? Tem uma técnica muito interessante que as pessoas usam, eu vou terminar já já, que diz o seguinte: pega um papel, escreva uma carta àquelas pessoas, aquela pessoa, quem sabe já falecida, ou aquela pessoa que traiu, ou aquela pessoa que abandonou, ou aquela pessoa que se injustiçou. Fale tudo que você pensar, escreva ali, escreva, tudo. Esvazie o pote ali escrevendo. E depois, no final, escreva assim: eu te perdoo. E a partir de hoje, isso aqui é história na minha vida. Eu não vou mais deixar isso dominar o meu presente e o meu futuro. Senão a sua vida vai ficar parada. Pastor, qual é a base bíblica para isso que o senhor está ensinando? Base bíblica? Filipenses 3,13. Abre lá. Filipenses 3,13. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Põe uma coisa na sua cabeça: não é que tudo que você projetar na vida você vai alcançar, mas o fato de você ter uma perspectiva de futuro vai fazer você andar para frente e não andar para trás. Então já é positivo por isso. Então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Irmãos, ele escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Confere com o que eu falei? Esquecendo-me das coisas. Então, o passado é para ficar esquecido, é para virar história, é para você não mais ficar lá visitando, curtindo, comendo, vivendo. Olha para o para-brisa e vê que Deus tem um futuro para você. E se não tem, comece a orar, porque Ele vai te dar um futuro maravilhoso. Então, esquecendo-me das coisas para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Receita de bolo da palavra de Deus. Faz isso que você vai ver. Você vai se renovar. Você sabe que você vai ficar mais jovem. Você vai ficar mais alegre. Você vai ver perspectivas. Você vai estar com o seu coração mais limpo. Porque o passado, ele fica te atormentando e impedindo muitas vezes você de ir adiante. Pastor, eu vou perdoar, eu vou passar por bobo. As pessoas que eu perdoei ao longo da minha vida
estão bem, eu espero que estejam, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu estou muito bem. Entendeu o que eu estou falando? Na pior das hipóteses, você vai ficar bem. E você vai sonhar coisas novas. Então, essa crença, lembra que nós estamos falando de sistemas de crença, tem que ser tratada, arrancada, trabalhada no seu coração. E aí você vai perceber que o Evangelho não é apenas uma utopia. Porque quando eu leio, ou qualquer pastor, ou qualquer pregador lê uma passagem bíblica com uma promessa, a pessoa nem consegue acreditar naquilo. Porque ela está tão desanimada e olhando para trás, que ela não vê o que Deus pode fazer na vida dela. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Valeu? Então vamos ficar de pé. Põe a mão na sua cabeça assim. Diz assim: em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador eterno, o meu Rei, em nome dele, que é o nome mais poderoso do universo, eu quero declarar que eu não vou ficar mais preso ao passado. E eu vou profetizar que vou caminhar adiante para o futuro que Deus tem para mim. Eu recebo no meu coração essa palavra do apóstolo Paulo, dizendo que vou esquecer as coisas que para trás ficam. Se for preciso escrever, eu vou escrever e virar história. E vou prosseguir para o alvo que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, o meu sistema de crenças não vai anular a palavra de Deus. Pelo contrário, eu declaro agora que a palavra vai virar fé. E eu vou partir para o futuro maravilhoso que Deus tem preparado para mim. Porque eu o amo e eu quero na minha vida. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos em paz aos nossos lares. Pense nessas coisas. Amém?